Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Direito do Trabalho, que é uma das matérias mais apaixonantes de todo o ramo do direito. Vocês sabem disso, né? E olha o que a gente vai falar hoje, hein? Vê se cai isso em concurso público, vê se a gente observa isso no dia a dia forense. Insalubridade e periculosidade. Você que está me ouvindo, sabe tudo sobre esses institutos? Posso tentar te ajudar a aprender um pouco mais sobre isso? Vamos lá? Primeiro, periculosidade. O que é a periculosidade? É aquela atividade desenvolvida pelo empregado que oferece risco à sua vida e à sua integridade física. Ao passo que a insalubridade, ela oferece danos à saúde daquele trabalhador. São duas coisas distintas. Eu tenho um macete aqui para você não confundir nunca mais. O macete é triste, é bem verdade. Não é legal esse macete que eu estou falando, mas você nunca mais vai errar na sua vida. Tá joia? A periculosidade, ela mata o trabalhador de uma vez. A insalubridade, ela vai matando aos poucos. Ela vai degradando a saúde daquele funcionário. Vocês entenderam? Basta pegar o artigo 193, que trata da periculosidade, e o artigo 189, que fala da insalubridade. Na insalubridade, meus queridos, aquele trabalhador ele fica afeto, ele tem contato direto com agentes deletérios, agentes que vão provocar um dano à saúde daquele trabalhador. São agentes químicos, físicos, biológicos. Quer exemplo? Ruído, calor, bactérias. Então, esse trabalhador ele vai ter direito ao pagamento do adicional de insalubridade. Ao passo que na periculosidade, o trabalhador ele labora ali diretamente com energia elétrica, combustíveis inflamáveis. Olha que perigo! Ele trabalha com segurança patrimonial ou pessoal, com motocicleta, dou exemplo aqui dos motoboys, ou então com explosivos. Vejam só que há um risco iminente à integridade física e até à vida desse trabalhador. Isso é periculosidade, tá joia? É diferente da insalubridade. A periculosidade, meu querido e minha querida, o adicional que eu pago, ele é de 30% e é sobre o salário base. Ao passo que a insalubridade, nós temos 3 tipos de insalubridade. A insalubridade mínima, a média e a máxima, que corresponde respectivamente a 10%, 20% e 40% do salário mínimo. Então nós temos outra diferença aqui bastante marcante, vou repetir. A periculosidade, o adicional é de 30%, sobre o salário base, só tenho um percentual. Já na insalubridade, eu tenho 3 percentuais, o mínimo, o médio e o máximo, que vai de 10%, de 20% ou de 40%, e aqui o salário, esses percentuais é sobre o salário mínimo, não é sobre o salário base, tá joia? Aí vem uma pergunta bastante clichê de concurso público, de prova da OAB e tudo mais. Posso cumular ou acumular esses 2 adicionais? Eu posso estar afeto ao adicional de periculosidade e insalubridade, cobrar isso do meu empregador? E a resposta é não. Por que não, professor? Porque o artigo 193, parágrafo 2º da CLT fala que é proibido acumular. Logo, o trabalhador ele precisa escolher o mais benéfico para ele, se é a insalubridade ou se é a periculosidade. Tá joia? Lembrando que tanto a periculosidade como a insalubridade é um salário em condição. O que isso quer dizer? A partir do momento que você deixa de trabalhar com a periculosidade ou com a insalubridade, aquele adicional cessa. Você não tem mais direito e não importa o quanto de tempo que você recebeu aquilo. Ele cessa no momento que você parou, que você cessou de trabalhar com essa insalubridade e a periculosidade. Quando o sujeito ele pede isso na sua reclamatória trabalhista, o que o juiz vai fazer? Vai designar uma perícia judicial para apurar naquele ambiente de trabalho
se há ou não insalubridade e periculosidade. Outra coisa que a gente vê muito nos certames afora. Sujeito entrou com uma ação trabalhista, pediu o adicional de insalubridade porque estava afeto a ruído. O perito foi lá no local de trabalho e verificou que ele não estava afeto a ruído, mas sim a umidade, por exemplo. O ambiente era muito úmido. A pergunta que eu lhes faço: o juiz poderá reconhecer a insalubridade mesmo o agente insalubre, o agente deletério, ser diferente daquele postulado na petição inicial? Vou rememorar. O trabalhador pediu, na sua peça de ingresso, na sua petição vestibular, o pagamento do adicional de insalubridade sob o argumento de que estava afeto a ruído. O perito foi lá e viu que ele não estava afeto a ruído, mas a umidade. E aí? O juiz pode deferir o adicional de insalubridade pela umidade? A resposta é sim, tá, pessoal? Sim, por quê? Porque o TST autoriza através da súmula 293. Ainda que seja apurado um agente insalubre diverso daquele pleiteado, o magistrado pode sim condenar a empresa a pagar o adicional de insalubridade. Lembro que o magistrado não está afeto àquele laudo pericial, ele pode decidir conforme os seus conhecimentos e conforme o seu livre convencimento, está lá na lei da magistratura. Tá bom, queridos? E quem que paga, hein, o adicional do perito? Quem que paga o trabalho daquele expert, daquele homem de confiança do juízo que fez a perícia? Cuidado, hein? Cuidado com isso, não é quem perde a perícia. Pode ser que numa determinada perícia o perito reconheça a insalubridade, só que o juiz não se convença daquele laudo e não condene a empresa a pagar a insalubridade. Então, quem paga a perícia é aquele que é sucumbente no pedido de insalubridade ou periculosidade, e não aquele que perde a perícia. Tá joia? Lembrando que, obviamente, só vai pagar a perícia quem não for beneficiário da justiça gratuita. Tá joia? Um grande abraço a você, obrigado pelo carinho, pela companhia. A gente se vê numa próxima aula.